E eu nunca gostei de inglês. Olá pessoal, eu sou o Saulo, sou professor aqui do TFLA. Aqui no TFLA eu sou Elvis. E este nome veio de 2003, onde a Tracy me olhou e falou assim: cara, você parece muito com Elvis. E aí, meu nome mudou para Elvis Presley. Eu tinha 17 anos, eu estudava no terceiro ano. E na época eu precisava fazer vestibular para Química. E eram duas etapas. O inglês era mais puxado e eu nunca gostei de inglês. Eu já tinha estudado em algumas escolas, alguns colegas já tinham tentado ajudar, principalmente para as provas da escola, mas nunca foi minha coisa. Eu não conseguia entender muita coisa, eu não conseguia falar, eu não entendia o it is, por que aquilo ali era tão complicado para mim. E foi aí que um colega de sala que estava lendo um livro de inglês, e eu perguntei o que era aquilo, e ele falou que era um projeto da escola de inglês que ele estudava, onde os alunos precisavam ler um livro para fazer uma atividade. E ele lembrou que lá os alunos poderiam estudar numa aula separada, à parte, para o vestibular da época, né? A famosa monitoria colégio. E aí eu me interessei muito, fui pro TFLA, fui fazer o teste de nivelamento com o Renato, e eu acabei caindo no básico. Como eu nunca gostei do inglês, eu acho que eu não entendia como pensar em inglês. Depois do nivelamento, estava acontecendo uma atividade na cantina na época, que era a quadra, e eu vi a Mirinha, que é a irmã do Renato, andando de Velotrol. Na época eu estava dando aula lá, numa apresentação. Aí eu falei: essa aqui é a minha escola. Ele me explicou porque que eu sempre tinha dificuldade de aprender inglês, e ele me mostrou uma forma de pensar na língua, sem preocupar com as regras, com explicações na aula mais intuitivas. Na verdade não tem explicação, né? Você segue o que é dito, o professor fala e você acompanha. Logo assim, depois que eu tive a primeira aula, que foi com a UP, a minha primeira professora, que hoje é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, depois do Jim Carrey, eu aprendi o verbo to be sem saber que era o verbo to be. Bom, então eu passei no vestibular e eu comecei a estudar na UFMG de manhã e trabalhando de tarde e de noite numa locadora de vídeos, essa locadora popular. Então eu pensei que não ia conseguir ter horário para mim. Eu nem fiz a matrícula, mas o TFLA me ligou e conseguiu abrir para mim uma turma excepcional ao meio-dia com a professora Débora, que hoje mora na Argentina, e o Thiago Redon também foi meu professor, hoje um dos sócios do TFLA. Então eu acredito que foi um investimento, porque logo depois eu comecei a trabalhar na secretaria, em 2005, e no ano seguinte eu comecei a dar aula de monitoria, o que abriu muitas portas, principalmente para ir para os Estados Unidos, estudar e trabalhar lá. Tirei meu certificado de FCE lá nos Estados Unidos. Eu liguei pro Renato aqui no TFLA e falei assim: olha, eu acho muito importante inglês, me ajudou muito, e eu acredito que eu preciso fazer algo em troca. Eu vou pagar um semestre inteiro pro meu irmão, para ele estudar aí no TFLA, que hoje também é um dos professores do TFLA, o James. E quando eu cheguei no Brasil, em 2010, eu logo procurei o TFLA para continuar a estudar, porque se a gente não pratica, a gente perde tudo. Eu queria tirar outros certificados. Foi aí que eu voltei a dar aula, né? Eu comecei de novo como monitor, depois professor, e de professor passei para auxiliar pedagógico, e depois fui coordenador de alunos, onde eu fiquei nesse cargo por 8 anos. Muito mais no Caiçara, depois pro Castelo. O TFLA me ajudou muito a ser quem o Elvis é hoje. Eu sempre fui muito engraçado, como muitos meus alunos falam na sala, que eu devia fazer teatro, stand-up comedy, mas faz parte da minha didática, que talvez eles não saibam, mas o conteúdo está o tempo todo sendo passado, e essa é a minha missão, né, que está sendo sempre cumprida, que é passar o conteúdo completamente de uma forma divertida. Daí eu já trabalhei no Castelo, no Cabral, no Caiçara. Então eu sempre fui muito um coringa, né? Que vai em todas as unidades. E isso aconteceu de ver meus alunos de 7, 8 anos virarem professores. Então tem muitos alunos do Elvis professores hoje. E eu espelho muito nisso porque eu sou professor. Principalmente porque os meus professores me inspiraram muito e me incentivaram muito a continuar nessa profissão. Dentre delas, eu não posso deixar de dizer da Tracy, que foi minha professora por 3 semestres. Ela estava comigo na minha sala de aula o tempo inteiro, na sala de coordenação, sempre conversando comigo, me dando força. Eu tive o privilégio de falar de Jesus para ela bastante no nosso último encontro. Isso me conforta muito,
porque ela foi uma pessoa muito especial que passou ali dentro para mim. Neste tempo trabalhando no TFLA, eu nunca deixei de estudar. Eu formei em pedagogia, pensando na educação bilíngue na UFMG. Eu também entrei agora na faculdade de letras, na UFMG também. Consegui tirar o certificado de CAE, de Cambridge, com foco pensando nos meus projetos de marketing digital para ajudar professores. Então sempre vou continuar estudando e eu acho que isso é muito importante para qualquer professor que quer trabalhar com educação. E hoje eu estou com um projeto pessoal, não largo o TFLA de jeito nenhum. Tenho os horários reduzidos no TFLA, mas na verdade meu objetivo final, o TFLA faz parte de todo esse projeto. Então eu sou um professor part-time no TFLA, mas essa mensagem eu deixo para todos os professores, alunos e colaboradores, pais e amigos do TFLA, que é um ambiente criado no TFLA instituição com ótimos e excelentes valores e que tem tudo o que eu preciso e que me representa. E o TFLA causa um impacto muito grande na comunidade, nas pessoas que às vezes ninguém nem imagina. Então, além de me dar muitas oportunidades, o TFLA também me educou, me deu disciplina, me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre Elvis e ele me preparou a chegar para onde eu queria. Então o TFLA é muito mais que uma escola de idioma.